Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Se numa semana o Vasco anunciou a chegada de David, atacante de lado de campo, pode jogar também de centroavante, mas prioritariamente de lado de campo, ex-Inter, São Paulo, Fortaleza, o clube está muito próximo também de anunciar a saída de dois outros atacantes de lado de campo, apesar de normalmente jogarem pela direita, o inverso do David. Gabriel Pec está fechando com a LA Galaxy, time dos Estados Unidos, por cerca de 50 milhões de reais, a negociação que envolve a venda de 70% dos direitos do Gabriel Pec, e Orellano, atacante argentino que chegou em 2023, não viajou com a delegação para o Uruguai e não deve permanecer no clube em 2024. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui na última live, se você não viu, dá uma olhadinha lá, aproveita, já se inscreve no canal e deixa o like. E hoje eu vou falar um pouquinho, na verdade, sobre como o mundo da bola gira muito rápido. E eu tô falando isso porque há cerca de um ano, mais ou menos, eu fiz um vídeo aqui analisando o Orellano. E eu usei como referência para analisar o Orellano o Gabriel Pec. E o fato de eu colocar Orellano e Pec inclusive na mesma imagem, né? Fiz algumas artes ali mostrando os números dos dois como um comparativo. E aí existe já uma diferença entre equiparar e comparar, né? A comparação é necessária para você entender o que você tem, eu sempre falo isso aqui no canal, né? O que você tem dentro do seu elenco para você ver o que você tem que buscar lá fora. Você primeiro tem que olhar o seu armário para saber o que você tem de comida para você ir no mercado depois comprar algo melhor ou diferente do que o que você tem. E eu fiz esse comparativo e isso circulou até meio da temporada, né? Tinha muita gente usando ou querendo usar aquilo contra mim de uma certa maneira e longe de mim querer vir fazer esse vídeo aqui para falar eu estava certo. Até porque no futebol essas certezas são muito complicadas e talvez esse seja exatamente o ponto aqui do meu debate com vocês hoje. A gente tem que tomar muito cuidado com as certezas que a gente tem no futebol, porque o futebol muda muito rápido. E muito mais do que tomar cuidado com as certezas que a gente tem, eu acho que a gente tem que, principalmente nós, jornalistas, influenciadores, comunicadores de maneira geral, quem tem um pouco mais de voz, né, diante do torcedor, porque o torcedor é passional, é natural que haja assim, e não sou eu que vou ditar a forma como o torcedor vai reagir ao futebol, essa é a grande graça, inclusive, do futebol, mas quem tem um microfone, principalmente, tem que tomar muito cuidado na hora de você desmerecer o trabalho de alguém. Porque eu posso achar o jogador melhor, o outro pior, achar os dois parecidos, fazer um comparativo, enfim. E no fim dar algo diferente. O que eu tenho muito, e eu tomo muito cuidado aqui no canal, é na forma que eu vou fazer a crítica de um jogador. Porque a crítica é sempre válida. A análise passa por também apontar os defeitos e as dificuldades daquele atleta. E o Gabriel Pec tem muitos, assim como o Orellano tem muitos. E todo outro jogador tem muitos. Exceção talvez seja o Messi, que vai ter um ou outro. E ainda vai ter. Se nem o Messi vai ser 100%, quem dirá jogadores comuns do futebol nacional. Exatamente porque quando eu fiz a comparação entre Pec e Orellano, o que mais incomodou talvez grande parte da torcida não era o fato de eu falar do Orellano, mas sim jogar o Pec para baixo. Aliás, o que incomodou foi eu colocar o Pec na mesma altura do Orellano. Ou seja, era todo mundo desmerecendo o Pec, muito mais do que falando bem do Orellano, porque a grande maioria nunca tinha visto o Orellano jogar, a não ser melhores momentos no YouTube, e o que a gente sabe, quem já tem um pouco mais de experiência sabe que isso não serve para nada. Eu consigo fazer até um meu, se for o caso, né? Isso aí é normal, isso é um trabalho de assessoria de imprensa, ninguém vai botar os erros nesse tipo de vídeo. E era muita crítica em cima do Pec. E é curioso como, mesmo agora, quando o Orellano pede para não ficar no Vasco, não tem o desejo de permanecer no clube, ainda tem muita gente, olha, tem que ter paciência com ele praticamente não jogou, e muito disso eu concordo. É o primeiro ano dele no Brasil, a gente falou sobre isso, inclusive na análise, muito além dos números, a gente falou sobre questão de adaptação, primeiro ano dele fora do país dele, né, da Argentina, longe da família, tudo isso tem um peso quando o jogador é contratado. E o curioso é que o Pec, por exemplo, é um ano mais novo do que o Orellano. E essa paciência com o Pec já tinha acabado há uns 2 anos.
E nesse momento, quem está saindo valendo 50 milhões por 70% é o Peck. E o Orelhano, que custou 20, ainda é uma incerteza. Será que o Vasco vai recuperar esse dinheiro? Não vai recuperar? E naquele momento de início de temporada passada, já decretava, inclusive, que o Peck nem serviria para ser reserva do Orelhano. É o que eu falei das certezas que a gente tem que são muito perecíveis. Ou seja, elas acabam muito rápido. Por isso é importante, quando a gente faz uma análise aqui, a gente olhar por característica. Porque o jogador pode ter aquelas características mesmo indo mal. Ele pode ser um jogador que continua mantendo aquela característica dele de jogo, mas vivendo um mau momento, errando muito tecnicamente, estando fora de forma, e a gente contextualiza o porquê daquilo não está acontecendo. Mas o Peck sempre mostrou um bom potencial. Um jogador que taticamente se compromete com o time, um jogador que nos treinamentos, por todos os relatos que a gente tem, tenta melhorar, tenta aprimorar, ainda que continue tendo suas dificuldades. A gente vê um Peck muito mais eficiente ofensivamente do que teve nos anos anteriores, tanto que o Peck, em 2023, fez mais gols do que ele próprio em toda a carreira anteriormente. Aliás, fez mais gols do que o Orelhano em toda a carreira dele como profissional também. Então, era um jogador que fez um ano melhor momento da carreira, inclusive acho que é o melhor momento do Vasco vender realmente. É bom para o Peck, é bom para o clube, abre uma vaga entrando dinheiro no clube para uma posição que já era carente, mesmo com o Peck dentro do elenco, porque o próprio Orelhano não supriu essa carência. O Orelhano foi contratado, na teoria, pelo investimento feito, para ser o titular daquela posição. E mal foi utilizado. O Orelhano, se não me engano, joga um pouco mais de 700 minutos só na temporada inteira. E não dá nem para dizer que ele entrava bem. Com exceção daquele gol contra o Cuiabá e aquela bola dele para o próprio Peck contra o Corinthians, produziu pouquíssimo, né, nos minutos que esteve em campo. O que não quer dizer que o Orelhano não vai ser um bom jogador daqui a 1, 2 anos. O que não quer dizer que uma volta dele para a Argentina, por exemplo, não faça ele jogar muito melhor, como aconteceu inclusive com o Palácios. O primeiro investimento feito pela SAF do Vasco foi na contratação do Palácios em 2022, no meio da temporada. E também não rendeu. E também não quis ficar no clube. Aliás, não quis ficar no país. E se reencontrou quando voltou para o Chile para jogar no Colo-Colo. Então são coisas do futebol que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de jogar para os extremos. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Da mesma maneira que o Peck não era um cara que não podia se comparar com o Orelhano no início do ano passado, que o Orelhano não era esse novo Messi, que o Peck não era um jornalista que resolveu mudar a carreira de repente e entrar no futebol. Eu falei jornalista porque é a minha profissão, mas não era um cara comum que resolveu se aventurar no futebol. Era um jogador que estava desde a base no clube, com destaque na base inclusive, e que poderia, como outros jogadores também, estourar ou não, e estourou, foi bem em 2023. Da mesma maneira, não quer dizer que 2024 de Peck e Orelhano vai ser da mesma maneira. O Orelhano pode voltar e desabrochar na Argentina. O Peck pode ter a mesma dificuldade que o Orelhano teve de adaptação quando for para os Estados Unidos. E nem por isso um vai ser horroroso e o outro vai ser um grande craque. Acho que esse fato do Peck e Orelhano, essa diferença em um ano praticamente, né, do sentimento, inclusive, do próprio torcedor. Porque muitos dos torcedores que hoje estão, inclusive, lamentando a saída do Peck e comemorando uma possível saída do Orelhano, no início do ano passado faziam o inverso. Estavam celebrando a chegada do Orelhano e falando, não precisamos mais do Peck. Pode dispensar o Peck tem que voltar a fazer Enem, vai cuidar de outra coisa, que jogador de futebol não vai ser. E um ano depois a gente vê uma inversão disso. Então acho que só queria gravar esse vídeo aqui, achei que ia ser mais curto, ficou muito longo porque eu falo muito, mas vocês já estão acostumados comigo. Era exatamente para a gente aprender, não é aprender porque eu não quero ensinar ninguém aqui, mas eu acho que a gente pode, quem quiser, aprender um pouquinho com esse caso, a não descartar de cara, principalmente a molecada da base. É claro que um jogador de 30 anos que nunca produziu nada, dificilmente vai começar a produzir com 31. Agora, um garoto de 21, 22 anos, como é o caso do Peck, que subiu prematuramente da base, que só pegou times lutando contra o rebaixamento ou jogando Série B, com a obrigação de ser a solução de um time que não tinha soluções, como continua sem ter em 2023, e ele teve que ser uma dessas soluções do time, como é que ele pode ainda evoluir? E ainda que não seja um jogador de Real Madrid, de City ou de Barcelona, ele ainda pode render tecnicamente, como rendeu em 2023,
e financeiramente como possivelmente vai render em 2024. Então acho que é isso. Só queria trazer rapidinho essa análise aqui, porque eu acho que a saída do Peck vem num bom momento. Vem no melhor momento dele. O Vasco vem de um jogador em alta. E o Orelhano, infelizmente, o Vasco fez a mesma coisa. Contratou em alta e pagou, ao meu ver, um pouco acima, ou bem acima, do que deveria se pagar numa aposta. Porque o Orelhano era ainda uma aposta. Mesmo jogando na Argentina, por tudo que a gente já falou aqui, um país pequeno que naturalmente produz menos jogadores e seu campeonato nacional é mais frágil. Sempre foi mais frágil. Não era, o Peck joga Série B, o Orelhano joga Libertadores. 4 jogos de Libertadores, não chegou a ter 1000 minutos de Libertadores. E o Peck em Carioca joga contra Flamengo, bicampeão recente de Libertadores, Fluminense, atual campeão de Libertadores, Botafogo, líder do campeonato durante 30 rodadas. Então você tem um nível de dificuldade aqui também. A gente desmerece muito o que é nosso. E nem acho que seja para desmerecer tudo que vem de fora. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio quando for avaliar, até para a gente conseguir ter um clima um pouco melhor dentro do próprio clube e dentro da formação, principalmente dos jogadores de base. Bom, galera, era só isso. Ficou longo demais, mas era isso. Saudações e até a próxima.